Imagine uma vida onde cada peça se encaixa perfeitamente, onde a felicidade preenche cada cômodo de um lar construído sobre a rocha da tradição e do amor. Uma existência tão meticulosamente tecida que a menor imperfeição seria notada, mas nunca encontrada. Esta é a vida de Helena, ou pelo menos é o que ela sempre acreditou ser. Mas e se a perfeição fosse apenas uma ilusão? Uma cortina desenhada para esconder uma verdade que, uma vez revelada, desintegraria tudo. Prepare-se para desvendar os segredos de um passado que se recusa a permanecer enterrado. Para não perder nenhum capítulo desta intrincada teia, inscreva-se agora. Helena sempre se viu como a personificação da estabilidade. Seus dias seguiam um ritmo, pontuados pelo aroma do café fresco pela manhã, as risadas em família ao jantar e a previsibilidade reconfortante de uma carreira bem-sucedida no design de interiores. Sua casa, um refúgio de bom gosto e memórias, era o epicentro de sua felicidade, um testemunho silencioso de anos de esforço. Cada objeto, cada fotografia emoldurada, narrava uma história de pertencimento, de raízes profundas, fincadas em um solo fértil de segurança e afeto. Ela não buscava aventuras, pois a maior delas era a construção diária de sua própria tranquilidade. Sua família era o alicerce dessa existência. Seus pais, figuras de sabedoria e apoio constante, eram o porto seguro, onde todas as tempestades se acalmavam. A relação com sua irmã mais nova, Sofia, era uma tapeçaria de cumplicidade, um elo que parecia inquebrável. Eles eram o coro de vozes que cantavam a melodia de sua vida, o espelho onde ela via refletida a imagem de uma mulher completa e amada. Em cada celebração, em cada momento de dificuldade, a presença deles era a confirmação de que Helena não estava sozinha, que seu universo era vasto e preenchido por conexões genuínas. Foi em uma tarde, enquanto organizava documentos antigos na casa de seus avós, que o primeiro fio solto apareceu. Entre cartas amareladas e fotografias desbotadas, Helena encontrou um pequeno diário. Suas páginas continham uma caligrafia elegante, mas o conteúdo era enigmático. Havia referências a uma outra vida, a um segredo que jamais deveria ser revelado, e a um pacto silencioso. As frases eram incompletas e terminavam abruptamente, como se o escritor tivesse sido interrompido. A princípio, ela descartou como devaneios de um parente, uma fantasia inofensiva. Mas algo naquele tom de urgência plantou uma semente de desconforto. A semente começou a germinar. Aquele diário transformou-se em um sussurro persistente no fundo de sua mente. A imagem de sua vida perfeita, antes tão cristalina, agora parecia ter uma rachadura sutil. Mas ali, ela tentava ignorar, racionalizar, mas a vaga inquietação persistia, uma melodia dissonante em sua sinfonia de tranquilidade. Era como se, de repente, uma sombra tivesse sido projetada sobre seu sol particular, e Helena, pela primeira vez, sentia que a realidade que conhecia talvez fosse apenas uma versão editada da verdade, esperando para ser reescrita. Aquele fragmento de conversa, aquela menção quase inaudível, ecoava na mente de Helena como um sino distante, uma melodia dissonante na sinfonia familiar que ela conhecia tão bem. Não era uma revelação bombástica, mas um sussurro persistente que roía as bordas da sua percepção. A perfeição de sua infância, as histórias contadas, os álbuns de fotos, tudo parecia agora coberto por uma fina camada de poeira invisível. Uma inquietação sutil impulsionava-a a procurar algo que nem sabia o que era. Um ponto cego na tapeçaria de sua própria história. Foi durante uma tarde de chuva, organizando o sótão empoeirado da antiga casa da avó, que a semente da dúvida começou a brotar. Entre pilhas de livros esquecidos e louças lascadas, Helena encontrou uma pequena caixa de madeira escura,
escondida sob cobertores antigos. Não era ornamentada, mas simples, com um fecho de bronze envelhecido, quase imperceptível à primeira vista. Nunca a tinha visto antes, e sua presença ali, tão discreta e fora do lugar, despertou uma curiosidade ainda maior do que a simples tarefa de organização. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Helena abriu a caixa. Dentro, não havia joias ou objetos de valor, mas um emaranhado de memórias esquecidas. Havia um leque de renda desbotado, um broche de camafeu e, no fundo, um maço de cartas amareladas, presas por uma fita de seda. O que realmente chamou sua atenção, no entanto, foi uma fotografia em preto e branco. Era sua avó, jovem e sorridente, ao lado de um homem que Helena nunca tinha visto. A inscrição no verso dizia: "Para meu querido Elias, com amor eterno, 1948. Elias. O nome atingiu Helena com a força de um choque. A história familiar que sempre lhe foi contada era clara. Sua avó havia se casado com seu avô, Arthur, em 1950, e nunca houvera outro homem em sua vida. A foto e a dedicatória, datadas de 2 anos antes do casamento com Arthur, contradiziam essa narrativa de forma irrefutável. Quem era Elias? Por que ele nunca fora mencionado? A imagem da avó, tão jovem e apaixonada ao lado de um desconhecido, desfez a imagem imaculada que Helena sempre tivera, substituindo-a por uma figura envolta em mistério. A caixa, antes um mero receptáculo de velharias, tornara-se agora um portal para um passado desconhecido. Aquele pedaço de papel, uma simples fotografia, era mais do que uma contradição. Era uma rachadura na fundação da história de sua família, uma fenda por onde a luz de uma verdade oculta começava a vazar. O desconforto inicial transformou-se em vertigem, um pressentimento de que o que ela pensava saber sobre suas raízes era apenas uma fachada cuidadosamente construída. A semente da dúvida havia germinado, e suas raízes começavam a se aprofundar, exigindo respostas. O aniversário de sua avó era o cenário perfeito para a ilusão de normalidade. O cheiro de lavanda e bolo de fubá, um aroma que sempre significou segurança, agora parecia um disfarce. Para Helena, o santuário familiar havia se tornado um palco de mentiras não ditas, e ela observava seus pais como se fossem estranhos. O riso fácil de sua mãe, o jeito que seu pai ajeitava os óculos, tudo parecia ensaiado. Ela tentava se misturar, mas a carta escondida pesava em sua mente, transformando cada gesto de afeto em uma possível pista. No canto da sala, sentada em uma poltrona de veludo gasto, tia Lídia a observava. Uma tia-avó distante, cujas memórias se confundiam com fábulas e cujo filtro social se desgastara com o tempo. Helena se aproximou por educação, oferecendo um copo d'água. Os olhos da velha senhora, turvos pela catarata, pareceram clarear por um instante, focando em Helena com uma intensidade desconcertante. Ela segurou a mão de Helena, a pele fina como papel, e um silêncio particular se instalou entre as duas, imune ao barulho da festa ao redor. "É impressionante", sussurrou tia Lídia, a voz um chiado frágil. "Você tem os olhos dela, exatamente os mesmos, os da primeira Helena." A frase pairou no ar, pequena e devastadora. "Primeira Helena?" O nome soou como um eco de um lugar que ela nunca visitou. A que veio antes. Antes daquela confusão toda. A tempestade. A mão da tia apertou a sua com força surpreendente, como se tentasse transferir o peso de uma memória que não lhe pertencia. Helena sentiu o chão desaparecer. Não era uma confusão senil. Era uma revelação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai de Helena, que passava por perto, congelou. Sua mãe, do outro lado da sala, deixou cair um garfo, o tilintar agudo cortando a música.
Uma troca de olhares frenética e silenciosa aconteceu entre eles. Um pânico coreografado. Mamãe Lídia, a senhora está cansada, disse a mãe de Helena, a voz artificialmente doce, apressando-se em direção a elas. Vamos falar sobre as flores do seu jardim. O assunto foi desviado com a sutileza de um trem descarrilando, uma tentativa desesperada de apagar as palavras ditas. Mas era tarde demais. As palavras não podiam ser recolhidas. A reação de seus pais foi a confirmação final. Não era apenas um segredo, era um tabu, uma ferida tão profunda que a família se mobilizava para escondê-la. O resto da festa passou como um borrão para Helena. As vozes e as risadas se tornaram ruído de fundo para o eco em sua mente. A primeira Helena. A dúvida que antes era um sussurro, agora era um grito. A busca por respostas não era mais curiosidade. Tornara-se uma necessidade visceral de descobrir quem ela realmente era e quem era a mulher cujo fantasma vivia em seus olhos. Helena, impulsionada pela inquietação e pelo eco do comentário enigmático da tia, mergulhou nas buscas online com determinação. Não era mais curiosidade inocente, mas investigação velada, focada em sua certidão de nascimento e registros de hospitais. A semente de dúvida, agora germinando em necessidade premente de validação, a guiava. Ela digitava nomes, datas e locais, com um misto de esperança e apreensão, sentindo adrenalina fria a cada página, buscando qualquer fragmento de informação que pudesse refutar ou confirmar suas crescentes suspeitas. O primeiro fio solto, minúsculo, mas persistente, surgiu em um site de registros genealógicos ou banco de dados de cartórios. Era sua certidão de nascimento, mas com uma data de registro estranhamente tardia, ou um local de nascimento que não batia perfeitamente com as histórias contadas sobre a cidade natal. Não era um erro gritante, mas uma anomalia sutil, um detalhe que qualquer um descartaria como burocracia ou lapso de memória. Contudo, para Helena, em alerta máximo, soava como nota dissonante em uma melodia familiar, antes tão harmoniosa. Ao confrontar sua mãe com a discreta discrepância, fosse a data de registro ou o nome do hospital, a reação foi imediata e calculada. Ah, querida, isso é apenas um erro de digitação do cartório, disse sua mãe, com um sorriso forçado. Seu pai interveio rapidamente com tom apaziguador. Naquela época, as coisas eram diferentes. Os sistemas não eram tão organizados. É normal haver pequenas inconsistências. Você não deve se preocupar. A velocidade e união na resposta quase ensaiada eram mais perturbadoras que a própria inconsistência. As explicações, embora plausíveis, não acalmaram Helena. Pelo contrário, apenas alimentaram a fogueira da desconfiança. A tentativa veemente de minimizar a questão, de varrer a poeira para debaixo do tapete digital, fez com que as pequenas inconsistências ganhassem proporções gigantescas. Por que tanta insistência em desqualificar sua investigação? Por que o desconforto palpável em seus pais, que se manifestava em olhares trocados e em mudança abrupta de assunto sempre que o tema era tangenciado, quase como se estivessem lendo um roteiro? A performance estava longe de ser convincente. Helena sentia que montava um quebra-cabeça, mas as peças que sua família lhe se oferecia pareciam pertencer a outra caixa, ou estavam propositalmente desencaixadas. Cada pequena inconsistência e cada explicação razoável não era uma resposta, mas uma nova pergunta, um novo buraco na narrativa oficial de sua vida. O quebra-cabeça estava incompleto, e as peças que faltavam eram as mais importantes, as que formariam a imagem real de seu passado, uma imagem que ela começava a temer. A verdade não seria entregue, teria que ser desenterrada, pedaço por pedaço, por suas próprias mãos.
A frustração digital a empurrou para o mundo analógico, para o pó e as memórias esquecidas. Se a verdade não estava nos servidores e bancos de dados, talvez estivesse escondida em camadas de poeira, no sótão que sua mãe sempre insistiu em manter trancado. Com uma chave antiga e o coração acelerado, Helena subiu os degraus rangentes, invadindo o santuário de coisas que deveriam ser esquecidas. O ar era pesado, com o cheiro de madeira velha e naftalina. Entre pilhas de móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas de uma vida passada, ela avistou uma pequena caixa de couro, diferente das outras de papelão. Não tinha etiqueta. Não tinha nada que indicasse seu conteúdo. E era exatamente por isso que ela a puxou para si, sentindo o couro frio e ressecado sob seus dedos trêmulos. A caixa era um segredo esperando para ser aberto. Ao levantar a tampa, um cheiro de lavanda seca e papel antigo a envolveu. Dentro, um emaranhado de lembranças que não pareciam pertencer a ninguém. Um pequeno sapatinho de bebê de lã, um chocalho de prata manchado pelo tempo, uma mecha de cabelo loiro amarrada com uma fita azul desbotada. Eram fragmentos de uma infância, mas não a sua. Helena era morena desde o nascimento. Empurrando os itens para o lado, sentiu algo rígido no fundo. Cuidadosamente, ela puxou um envelope amarelado, sem remetente ou destinatário, selado apenas pelo tempo. A cola havia cedido, e o papel se abriu em suas mãos quase que por vontade própria. Dentro, um único documento, dobrado em 4, frágil como uma folha seca de outono. Era um papel oficial, com o brasão do Estado e a tinta desbotada de uma máquina de escrever. Ela desdobrou o documento sob a luz fraca da única lâmpada do sótão. Certidão de nascimento. Seu estômago gelou. O nome do hospital era o mesmo que seus pais sempre disseram. A data de nascimento, 23 de maio de 1991, estava correta. O nome do registrado, Helena Bastos. O nome do pai, Ricardo Bastos. Tudo se encaixava, e por um segundo, um alívio percorreu seu corpo. Mas então, seus olhos desceram para a linha seguinte. A filiação materna. O nome impresso ali não era Lúcia. Não era o nome da mulher que a criou, que beijou seus joelhos ralados e contou histórias para dormir. O nome, digitado em letras claras e inequívocas, era Clara Mendes. Um nome que ela nunca tinha ouvido em toda a sua vida. Um nome que não significava nada e, naquele instante, significava tudo. O mundo de Helena parou de girar. Ela leu o nome de novo. E de novo. Clara Mendes. Quem era Clara Mendes? Sua mente se recusava a processar a informação. Um erro de cartório? Uma homônima? Mas todos os outros dados batiam com uma precisão cirúrgica. Ela pegou o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguia desbloquear a tela. Puxou a foto de sua certidão oficial, a que sempre conheceu. Comparou as duas, lado a lado. Eram diferentes. O número de registro era outro. E na certidão antiga, no canto superior, quase apagado, havia um carimbo vermelho. Uma única palavra que transformou a confusão em terror. Cancelada. Aquilo não era um erro. Aquilo era uma substituição. Uma troca. A primeira versão de sua vida havia sido deliberadamente apagada e reescrita. O ar rarefeito do sótão pareceu sufocá-la. Aquele pedaço de papel amarelado era a pedra de roseta de sua existência. A chave que decifrava os sussurros, os olhares desconfortáveis, o comentário enigmático de sua tia. Tudo se conectou em um flash doloroso. A mentira não era uma pequena omissão ou um segredo de família inofensivo. Era a fundação sobre a qual toda a sua vida havia sido construída. A mulher que ela chamava de mãe não era sua mãe. A história que ela chamava de sua não era sua. E a pergunta que queimava em sua mente mais forte do que qualquer outra não era mais o que eles estão escondendo? Mas sim uma muito mais aterrorizante. Quem sou eu
A caixa de couro não guardava apenas memórias. Guardava a prova de que Helena Bastos, como ela se conhecia, era uma ficção. A certidão fria e impessoal queimava nas mãos de Helena como um braseiro. Cada letra, cada data impressa no papel era um golpe na tapeçaria de sua vida. Com o coração martelando no peito e a garganta seca, ela se aproximou da sala, onde seus pais, alheios à tempestade que se formava, assistiam à televisão. O ar, antes comum, agora parecia rarefeito, carregado com a eletricidade de uma verdade prestes a explodir. Não havia como recuar. A caixa de Pandora estava aberta, e a única saída era confrontar a escuridão que ela revelava. Com um tremor na voz, quase um sussurro, ela proferiu as palavras que mudariam tudo. Quem sou eu de verdade? A reação foi imediata e visceral. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante da televisão. Seus pais, primeiro atônitos, depois pálidos, observaram o documento. Em questão de segundos, o choque deu lugar à fúria. Isso é uma farsa! Bradou seu pai, com os olhos injetados, a voz um trovão na pequena sala. Sua mãe, por sua vez, tentou arrancar o papel de suas mãos, acusando-a de ser ingrata, de inventar mentiras para desestabilizar a família. A certidão, aquela prova inegável, foi desqualificada como um erro burocrático, uma falsificação, qualquer coisa para evitar a verdade. A negação se transformou rapidamente em um ataque pessoal, uma tentativa desesperada de desacreditá-la. Você está imaginando coisas, Helena. Está obcecada com essa bobagem de internet, disse sua mãe, com uma frieza cortante, tentando minar sua confiança. Sempre foi uma criança com a cabeça nas nuvens. Agora está querendo destruir nossa paz por causa de um pedaço de papel estúpido. Complementou seu pai, com um sarcasmo cruel que a atingiu mais fundo do que qualquer grito. Eles a acusaram de paranoia, de buscar problemas onde não existiam, de ser ingrata por tudo que eles haviam lhe proporcionado. A manipulação era palpável, um esforço orquestrado para fazê-la duvidar da própria sanidade. O muro de silêncio e hostilidade se ergueu ali, diante de seus olhos, impenetrável. Cada tentativa de Helena de argumentar, de mostrar as inconsistências, de implorar por uma explicação, era recebida com um olhar frio, uma interrupção brusca ou um silêncio pétreo. A raiva deles não era apenas defensiva. Era uma raiva que vinha da traição da própria filha por ter descoberto o segredo. A casa, que antes abrigava a ilusão de um lar seguro e amoroso, transformou-se em um campo de batalha emocional, onde as palavras se tornaram armas e os silêncios, punições. A verdade que ela esperava que libertasse apenas a aprisionava ainda mais em um isolamento doloroso. A confrontação terminou, como era de se esperar, em um impasse devastador. Helena, com a alma em frangalhos, recuou para o seu quarto, deixando para trás o eco das acusações e a sensação opressora de traição. O amor incondicional que ela acreditava ter recebido de seus pais agora parecia uma mentira elaborada, uma fachada para esconder uma verdade sombria. A realização de que não obteria respostas deles, de que eles preferiam a mentira à honestidade, consolidou sua determinação. Se a verdade não viria de casa, ela teria que buscá-la sozinha, em um mundo desconhecido, longe das sombras que agora assombravam sua família. A negação veemente dos seus pais, mais do que silenciá-la, acendeu em Helena uma chama ainda mais intensa de determinação. Se a verdade sobre sua identidade era perigosa o bastante para merecer uma muralha de mentiras e raiva, o que mais estaria escondido? A busca por respostas deixou de ser apenas uma questão de origem para se tornar uma caçada implacável por tudo que lhe fora negado. Ela sabia que precisava ir além do que estava visível, além das palavras vazias e dos olhares acusadores.
Com coragem renovada e senso de urgência, Helena mergulhou nos escaninhos da casa, vasculhando por entre objetos esquecidos e papéis empoeirados. O sótão, antes um lugar de memórias infantis, transformou-se num campo de investigação. Caixas velhas, álbuns amarelados, cartas. Cada item era examinado com atenção forense. Foi em meio a essa arqueologia pessoal que seus dedos encontraram uma caixa de madeira escura, escondida sob um cobertor pesado, exalando um cheiro de tempo e segredos. Ao abrir a caixa, deparou-se com uma pilha de documentos oficiais, com selos e carimbos que evocavam um mundo de burocracia e legalidade. Nomes desconhecidos começaram a saltar das páginas, repetindo-se com frequência inquietante. Dr. Elias Menezes. Lia-se em vários papéis, sempre associado a termos como procuração, inventário e, mais perturbador, testamento. A cada palavra, um arrepio percorria sua espinha. A intuição lhe dizia que não estava mais lidando apenas com uma certidão forjada. Os documentos revelavam a existência de uma herança substancial, um patrimônio que pertencia a uma mulher chamada Beatriz Almeida. O que gelou o sangue de Helena foi encontrar seu próprio nome, ou uma variação dele, listado como um dos beneficiários diretos. Contudo, as datas e os desdobramentos legais ali descritos, complexos e repletos de jargões jurídicos, indicavam claramente que essa herança nunca havia chegado às suas mãos. Parecia ter sido meticulosamente desviada, passando por trâmites que a excluíam por completo, como se sua existência fosse um detalhe inconveniente. A traição agora tomava uma forma ainda mais cruel e calculista. Não era apenas a mentira sobre quem ela era, mas a subtração de algo que lhe era de direito. Um legado que, talvez, pudesse ter mudado toda a sua vida. O primeiro cheiro de dinheiro, um dinheiro que deveria ser dela, pairava no ar, misturado ao pó dos documentos antigos e ao amargo sabor da manipulação. Helena compreendeu que seus pais não apenas a enganaram sobre sua origem. Eles eram parte de um esquema maior, uma conspiração financeira que a mantivera na escuridão por décadas. A busca por sua identidade havia se transformado em uma jornada para desvendar um roubo. E a verdade, agora, parecia ter um preço muito mais alto. O silêncio após o confronto familiar não foi de rendição, mas de fria determinação. A porta fechada por seus pais cimentou a convicção de Helena. A verdade não seria entregue. Teria que ser arrancada das sombras. Com o coração pesado, mas mente afiada, ela sabia que a negação deles era a prova contundente de algo a esconder. Não mais refém de confissões, Helena lançou-se em uma busca metódica, vasculhando cada canto que pudesse guardar um vestígio de seu passado, cada caixa empoeirada, documento esquecido, resquícios de uma vida roubada antes de começar. A jornada pelos escombros de sua própria história a levou a sótãos úmidos e porões esquecidos, a velhos arquivos empoeirados. Entre pilhas de contas antigas e fotografias amareladas, Helena buscava algo que conectasse os pontos soltos de sua existência. Não sabia o que procurava, mas sentia-se perto, guiada por uma intuição que se tornara sua única bússola. A cada papel virado, registro decifrado, a névoa sobre sua origem parecia se adensar, misturando-se com um cheiro metálico de traição que exalava dos documentos. Foi em uma pasta de couro ressecada pelo tempo, escondida sob uma pilha de livros de contabilidade, intocados por décadas, que a primeira peça crucial emergiu. Um testamento. Não um testamento qualquer, mas o de seus avós maternos, datado de anos antes de seu nascimento. E ali, em meio a cláusulas jurídicas, estava o seu nome. Ou, mais precisamente, o nome que deveria ser o seu, riscado com caneta de tinta escura, substituído por uma emenda manuscrita,
desajeitada e apócrifa, indicando os herdeiros legais da prole. A letra parecia familiar, caligrafia que ela reconhecia dos bilhetes de sua mãe. O choque foi avassalador. Não era apenas um erro, uma omissão. Era uma alteração deliberada, uma fraude. Comparando com outros documentos, Helena percebeu que a data da alteração no testamento coincidia com a época em que seus pais haviam assumido sua guarda e com movimentações bancárias suspeitas encontradas em extratos antigos. Grandes somas de dinheiro, imóveis e investimentos que deveriam ser transferidos para a neta primogênita haviam sido inexplicavelmente redirecionados. A riqueza que lhe pertencia por direito de sangue e de nascimento havia sido sistematicamente desviada, canalizada para contas e propriedades pertencentes àqueles que a criaram. A imagem dos seus pais, tão zelosos em manter as aparências, desabou em sua mente, revelando a farsa por trás de cada gesto de carinho. A dor da traição era excruciante, mas a clareza que o testamento alterado trazia era uma arma poderosa. O cheiro de dinheiro, antes apenas um indício, agora se materializava em páginas frias de papel, em números e assinaturas que gritavam fraude. Helena não estava mais buscando sua identidade. Ela estava desvendando um crime. Com a prova em suas mãos trêmulas, a batalha pelo que era seu estava prestes a começar, em um terreno muito mais sombrio do que ela jamais imaginou. Helena, diante dos registros bancários e do testamento alterado, sentia o peso não apenas da falsidade documental, mas da traição humana. A herança desviada não evaporou. Ela se materializou na vida de outros. A pergunta, para onde foi, rapidamente se transformou em para quem foi? E a resposta começou a se delinear com clareza assustadora. Não para estranhos, mas para aqueles intrinsecamente ligados à sua própria linhagem. Cada nome que surgia nos extratos ou nas procurações forjava um novo elo na corrente de cumplicidade que se estendia por décadas, formando uma rede tão complexa quanto cruel. O primeiro nome a saltar aos olhos foi o de Sofia, sua tia-avó, irmã mais nova de sua avó biológica. Sofia, que sempre ostentou um padrão de vida incompatível com seus rendimentos declarados, revelava-se uma das principais beneficiárias. Seus imóveis de luxo, viagens internacionais e aparente tranquilidade financeira, antes atribuídas a um casamento vantajoso, agora ganhavam um novo e sinistro significado. Não era apenas Sofia, um primo distante, advogado que prosperou misteriosamente nos anos 90, e até um antigo gerente de banco da família, pareciam orbitar essa fortuna ilícita, cada um com sua parcela de ganho e culpa. A cumplicidade desses indivíduos não era meramente passiva. Era um silêncio ativo, um pacto não verbal que garantia a manutenção da farsa. Eles não apenas aceitaram os frutos do desvio, mas participaram da criação de uma narrativa falsa, uma cortina de fumaça que obscurecia a verdadeira história de Helena e sua herança. O que motivava essa lealdade perversa? Seria apenas a ganância, ou haveria algo mais profundo? Algum segredo compartilhado que os unia nessa conspiração? A investigação de Helena agora se assemelhava a um mergulho nas profundezas da psique familiar, desvendando camadas de negação e conveniência. O impacto dessa teia de interesses se estendia para além do dinheiro. Ele corroía as relações familiares de dentro para fora, criando um ambiente de tensões não ditas e ressentimentos latentes. Helena percebia agora que muitos olhares esquivos, as conversas abruptamente encerradas e a relutância em discutir o passado de sua mãe não eram apenas coincidências. Eram sintomas de uma doença moral que infectara a árvore genealógica, transformando laços de sangue em grilhões de segredos. A paz familiar era uma fachada, mantida à custa de uma injustiça monumental, e Helena estava prestes a rasgá-la. A cada nova revelação,
A figura da família que Helena idealizou se desintegrava, substituída por uma galeria de cúmplices e beneficiários de sua própria desgraça. A herança, antes um símbolo de sua identidade roubada, tornava-se o catalisador para expor a podridão sob o verniz social. A busca por justiça não era mais apenas pela restituição material, mas pela validação de sua própria existência e pela desconstrução de uma rede de mentiras que a privou de seu passado e, por pouco, de seu futuro. O próximo passo seria confrontar esses rostos, não como parentes, mas como guardiões de uma verdade roubada. A teia de interesses e cumplicidade que Helena desvendara era tão densa e intrincada que a paralisia inicial deu lugar a uma fúria fria e calculista. Era evidente que ela não poderia enfrentar sozinha um esquema tão bem orquestrado. A cada documento fraudulento, a cada nome de beneficiário oculto, a necessidade de um aliado poderoso e conhecedor da lei tornava-se gritante. Era hora de transformar a indignação em ação, de levar luz aos cantos mais escuros dessa conspiração familiar. Sua busca por justiça não podia mais ser solitária. Ela precisava de um farol no labirinto legal. Foi assim que Helena encontrou-se no escritório de Gabriel Vasconcelos, advogado renomado, conhecido por sua mente afiada e uma reputação de nunca recuar diante de casos complexos. A sala, repleta de livros antigos, exalava autoridade silenciosa. Gabriel, um homem de meia-idade com olhos penetrantes, ouviu Helena com paciência quase desinteressada. Seu semblante, marcado por ceticismo profissional, indicava que ele já ouvira inúmeras histórias de injustiças percebidas. "Senhora, a lei exige mais do que meras suspeitas", pontuou ele com voz grave, antes de convidá-la a prosseguir. Helena, contudo, não trazia apenas suspeitas. Com mãos ligeiramente trêmulas, mas voz firme, ela começou a desdobrar diante dele a pilha de papéis que havia compilado meticulosamente. Cópias do testamento original e da versão alterada, com assinaturas discrepantes, extratos bancários detalhando transferências vultosas para contas de parentes que mal se comunicavam com o falecido. Recibos de bens vendidos por valores irrisórios, logo após a morte. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça macabro, um fio na rede de interesses que desvendara. Ela apontava as incongruências, as datas suspeitas, os nomes que se repetiam convenientemente. O ceticismo inicial de Gabriel deu lugar a uma curiosidade profissional. Ele pegou os documentos, um por um, examinando cada detalhe com a precisão de um cirurgião. Seus olhos, antes distantes, agora brilhavam com intensidade crescente. A princípio, ele buscava falhas na narrativa de Helena, pontos fracos que pudessem desqualificar a denúncia. Mas, à medida que avançava, o padrão emergia com clareza inegável. Não eram coincidências isoladas, mas uma sequência deliberada de atos, elaborados para desviar uma fortuna substancial. A complexidade da fraude, a audácia dos envolvidos e a persistência de Helena começaram a cativá-lo. Após um longo silêncio, Gabriel recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando pensativamente na mesa. O que ele via ali não era apenas um caso de herança, mas uma intrincada trama de manipulação e ganância, executada com frieza assustadora. A gravidade era inegável, e as evidências, embora fragmentadas, apontavam para uma conspiração de grande escala. Ele olhou para Helena, não mais com desinteresse, mas com novo respeito. "Senhora, este não é um caso simples, mas as provas que a senhora reuniu, elas falam por si", disse ele. "Eu aceito o seu caso e garanto que a justiça será feita." Naquele momento, Helena soube que não estava mais sozinha. Tinha encontrado seu primeiro grande aliado. Com a decisão do advogado, o tabuleiro estava montado. Os primeiros documentos foram protocolados.
Uma notificação formal que sacudia a complacência de uma família acostumada à impunidade e ao silêncio. Não era apenas um pedido de revisão, mas uma declaração de guerra. Um ato de coragem que ecoava nos corredores empoeirados da justiça. Cada linha escrita, cada evidência anexada, era um golpe calculado, revelando a extensão da manipulação e a profundidade da injustiça. A máquina legal, lenta e implacável, começava a girar, impulsionada pela convicção de Helena e a perícia de seu novo aliado, dispostos a desenterrar verdades há muito enterradas sob camadas de segredos e mentiras. A reação da família não demorou a chegar, e foi exatamente como Helena e seu advogado previram. Uma onda de choque seguida por uma fúria descontrolada. As ligações começaram, primeiro com tentativas veladas de intimidação, depois com ameaças explícitas. A ideia de que alguém ousasse questionar o legado de seus ancestrais, ou pior, a integridade de seus próprios atos, era impensável para eles. A fachada de respeitabilidade que tanto se esforçaram para manter estava sob ataque direto, e a ameaça de exposição pública era um veneno que eles não estavam dispostos a engolir sem lutar com todas as suas forças, usando cada recurso à sua disposição. A estratégia de contra-ataque foi rapidamente delineada. Não se tratava de refutar as provas, mas de aniquilar a credibilidade da acusadora. O objetivo principal era pintar Helena como uma figura desequilibrada, uma mulher movida por ressentimento e delírios, cujas alegações não passavam de fantasias de uma mente perturbada. Era uma tática antiga, mas eficaz, especialmente quando se tinha influência e recursos para moldar a narrativa. A família mobilizou seus contatos, acionou seus próprios advogados e iniciou uma campanha silenciosa, mas feroz, para desacreditar cada palavra que Helena pudesse proferir nos tribunais ou fora deles, transformando-a na vilã da história. As armas escolhidas para essa batalha não eram apenas jurídicas. Começaram a surgir rumores, espalhados sutilmente em círculos sociais e até mesmo através de mídias menos formais, questionando a saúde mental de Helena. Histórias distorcidas sobre seu passado, sobre momentos de vulnerabilidade ou excentricidade, eram resgatadas e exageradas, apresentadas como evidências de uma instabilidade crônica. A intenção era clara: semear a dúvida sobre sua sanidade, insinuar que suas descobertas não passavam de fabulações. Era um ataque pessoal e cruel, mirando no cerne de sua identidade e buscando desqualificar sua voz antes mesmo que ela pudesse ser plenamente ouvida pela justiça. O que antes era uma investigação discreta e uma busca por justiça, transformou-se em uma guerra declarada. A hostilidade da família de Helena atingiu níveis alarmantes, com o conflito transbordando dos gabinetes dos advogados para a esfera pessoal. A batalha legal não era mais apenas sobre documentos e leis. Era sobre reputações, sobre a verdade contra a manipulação, sobre a coragem de uma mulher desafiando um império de segredos. A pressão sobre Helena se intensificou exponencialmente, mas cada ataque, cada tentativa de desmoralizá-la, apenas fortalecia sua determinação. Ela sabia que estava no caminho certo, e a fúria de seus oponentes era a prova mais contundente de que havia tocado em uma ferida profunda. A fase de descoberta legal é menos uma revelação e mais uma guerra de atrito. Para uma equipe de Helena, foi um mergulho em um oceano de papel. Caixas de documentos foram entregues a contragosto pelos advogados da família. Uma montanha de informações projetada para esgotar. Eram décadas de registros financeiros, correspondências e atas, deliberadamente desorganizadas. A estratégia do adversário era clara: esconder a verdade não a destruindo, mas a afogando em irrelevância. Cada página era uma pista ou uma armadilha, exigindo um foco monumental e paciência absoluta para ser decifrada.
A equipe trabalhou incansavelmente. O avanço não veio de um único documento, mas da lenta identificação de anomalias. Uma assinatura num contrato antigo que não correspondia perfeitamente a outras. Uma transferência bancária para uma conta desconhecida, com uma anotação vaga. Um rascunho de uma carta, nunca enviada, com uma frase riscada, mas legível, falando sobre proteger o segredo. Eram fragmentos, sussurros no papel que, isoladamente, não provavam nada. Mas o advogado de Helena, com sua experiência, começou a conectá-los, tecendo uma tapeçaria de inconsistências que apontava para uma verdade deliberadamente enterrada. E então, no fundo de uma caixa de arquivos fiscais, um envelope amarelado se destacou. Dentro não havia recibos, mas um documento que nunca deveria ter vindo à tona. Uma certidão de nascimento original. Emitida em um pequeno hospital rural, ela listava um nome completamente diferente para Helena e, crucialmente, o nome de sua mãe biológica. Ao lado, um acordo de confidencialidade, prometendo uma quantia substancial por silêncio perpétuo. Foi o momento da virada, a prova irrefutável. Se você está sentindo o peso dessa descoberta, deixe um like para apoiar Helena e comente o que você acha que acontecerá a seguir. Este não era apenas mais um pedaço de evidência. Era a pedra angular que solidificava todo o caso. Cada memória fragmentada de Helena, cada sentimento de não pertencimento, cada pista que ela desenterrara, agora se encaixava perfeitamente em torno deste documento. A certidão original provava a fraude de identidade. O acordo de confidencialidade provava a intenção, a premeditação e a conspiração para ocultar a verdade. Não havia mais espaço para interpretações ou para a narrativa de que Helena era instável. A verdade estava ali, em tinta e papel. Um fantasma do passado que se recusava a permanecer enterrado. A descoberta enviou ondas de choque através do processo. A postura arrogante dos advogados da família evaporou, substituída por um silêncio tenso e pedidos de adiamento. O jogo havia mudado. Eles não estavam mais lutando contra as alegações de uma mulher, que podiam pintar como delirante. Estavam lutando contra fatos documentados e irrefutáveis. O advogado de Helena, o cético que se tornou campeão, agora detinha a verdade documentada. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, a balança da justiça pendeu a favor de Helena. A guerra de atrito virou-se um cerco, e os muros de mentiras começavam a rachar. Os documentos desenterrados da poeira de décadas não só confirmaram a fraude, mas revelaram a dolorosa história de seus pais biológicos. Não eram figuras anônimas, mas pessoas com nomes, sonhos e vidas tragicamente entrelaçadas à sua. Helena, com provas inquestionáveis de sua identidade, deparou-se com o fardo agridoce de conhecer as origens roubadas. Cada linha, cada certidão, pintava um quadro vívido de amor proibido ou paixão avassaladora, envolta em segredos familiares e convenções sociais, revelando um casal parte de sua essência, um mistério que abalava seus alicerces. Seus pais biológicos, Ana Lúcia e Ricardo, eram jovens, talvez apaixonados demais, ou vítimas das circunstâncias implacáveis de um Brasil em transformação. Registros revelavam conexão intensa, marcada pela desaprovação familiar e pressões sociais que tornavam a união quase impossível. Não era falta de amor, mas obstáculos intransponíveis. A gravidez inesperada não foi celebração, mas catalisador para uma crise que ecoaria por décadas, forçando-os a tomar decisões que moldariam o destino de Helena, selando um desfecho doloroso. O nascimento de Helena foi, paradoxalmente, um momento de alegria e desespero. Ana Lúcia, jovem e sem apoio, viu-se em situação impossível.
Documentos indicavam que Ricardo, embora presente e disposto a assumir a paternidade, foi impedido por sua família, que via a união com Ana Lúcia como um escândalo. A pressão para que Helena fosse entregue para adoção era imensa. Não houve abandono, mas uma separação forçada, imposta por um sistema de valores rígido e hierarquia familiar implacável, onde status e reputação valiam mais que a felicidade. Este foi o primeiro ato da tragédia. Um sacrifício em nome da honra e da fachada social. Mas a tragédia não parou por aí. Pouco depois do nascimento de Helena e de sua entrega, a vida de seus pais biológicos desmoronou. Ricardo, consumido pela dor e impotência, sucumbiu a uma doença repentina, deixando Ana Lúcia sozinha com a perda do filho e do amor. Ana Lúcia, por sua vez, nunca se recuperou do golpe. A melancolia a consumiu, e ela faleceu anos depois, em circunstâncias que os registros sugeriam um coração partido. A ocultação da existência de Helena, então, não foi só conveniência para a família adotiva, mas uma tentativa de enterrar uma história de amor e dor que consideravam vergonhosa. Ninguém mais a reivindicaria, após a devastação que se abateu sobre seus verdadeiros pais. Esta revelação adicionou melancolia indescritível à jornada de Helena. Não era apenas a avalanche de verdades desenterradas, uma após a outra, atingiu Helena com a força de um maremoto, deixando-a à deriva em um oceano de dor e descrença. Não era apenas a fraude, a manipulação fria e calculada de sua herança, mas a história devastadora de seus pais biológicos, o sacrifício e a tragédia que pavimentaram o caminho para a mentira que ela havia vivido. Cada detalhe da ocultação, cada pedaço de documento que comprovava o engano, rasgava uma nova ferida em sua alma, revelando a profundidade abissal de uma traição que transcendia o material, alcançando o próprio cerne de sua identidade. A vida que ela acreditava ser sua, os laços que ela considerava inquebráveis, tudo se desfazia em cinzas diante de seus olhos. O impacto emocional reverberou por suas relações mais íntimas como um tremor sísmico. As pessoas em quem ela depositava sua confiança mais profunda, aqueles que ela amava e considerava seu porto seguro, agora eram vistos através de uma lente de suspeita e mágoa. A revelação de que a vida de seus pais biológicos foi tão cruelmente ceifada e que sua própria existência foi um segredo mantido a 7 chaves por aqueles que ela chamava de família, gerou uma fratura irreparável. Era como se as fundações de seu mundo tivessem sido dinamitadas, e cada rosto familiar agora carregava a sombra de uma cumplicidade, de um silêncio ensurdecedor que a sufocava. A dor da traição não era apenas pelo que lhe foi tirado, mas pelo que lhe foi negado. A verdade sobre quem ela realmente era. Sua percepção de si mesma desmoronou sob o peso das revelações. Quem era Helena e, afinal, se a história que lhe contaram era uma elaborada farsa? As memórias de sua infância, as conversas com seus pais, adotivos, os momentos de carinho e orientação, tudo agora parecia tingido pela cor da falsidade. A crise existencial era avassaladora, questionando cada escolha, cada sentimento, cada faceta de sua personalidade, que havia sido moldada por uma narrativa construída. A sensação de não ter um alicerce sólido, de que sua própria essência era um castelo de areia, a deixou em um vazio existencial, buscando desesperadamente um ponto de ancoragem em meio ao caos. A reavaliação de sua vida inteira se tornou uma tarefa penosa e inevitável. Cada fotografia, cada presente, cada palavra dita era agora revisitada sob a luz distorcida da verdade. O que era genuíno? O que era parte do grande teatro montado para ela? A dificuldade de discernir entre o real e a ilusão era excruciante, roubando-lhe a paz e o sono. A solidão desse processo era esmagadora,
pois sentia que ninguém poderia verdadeiramente compreender a dimensão de sua perda. A complexidade de ter que desaprender uma vida inteira para começar a vislumbrar uma nova, ainda que incerta, realidade. Contudo, em meio à desolação, uma faísca de resiliência começou a cintilar. A dor era profunda, mas a raiva e a necessidade de justiça eram igualmente intensas. Helena sabia que não poderia se dar ao luxo de sucumbir completamente ao desespero. Era preciso reunir os cacos de sua alma despedaçada, reconstruir-se tijolo por tijolo, não mais com base em mentiras, mas na dura e inegável verdade. O caminho seria árduo e solitário, repleto de cicatrizes invisíveis, mas a promessa de encontrar sua verdadeira identidade e honrar a memória de seus pais biológicos era a força motriz que a impulsionava a enfrentar o futuro, custasse o que custasse. A devastação emocional de Helena reverberou intensamente, forçando o segredo para fora das sombras e para a luz da família estendida. Parentes que antes se mantinham em conveniente ignorância, ou que haviam sido cúmplices silenciosos da farsa, começaram a sentir o peso da verdade. A fachada de normalidade desmoronou com a revelação da identidade dos pais biológicos de Helena e da trama para ocultar sua existência. A verdade, como um vírus, começou a infectar cada elo da teia familiar, forçando a todos a confrontar uma realidade que prefeririam ter deixado enterrada, gerando discórdia inevitável. As primeiras rachaduras surgiram entre aqueles que orbitavam a periferia do segredo. Uma tia ou um primo, que talvez tivessem ouvido sussurros ou notado estranhas semelhanças, agora se viam compelidos a reavaliar tudo. Para alguns, a culpa e a vergonha de sua inação eram um fardo pesado. Começaram a questionar os motivos da mentira e a moralidade de manter um segredo tão devastador. A lealdade cega à matriarca, ou ao arquiteto principal da farsa, vacilava, substituída por um senso crescente de indignação e desejo de reparação. Contudo, essa reconsideração não era universal. Muitos outros, enraizados na versão oficial dos eventos, ou talvez profundamente investidos em sua manutenção, reagiram com defesa feroz. Para eles, a verdade de Helena não passava de invenção maliciosa, uma tentativa de desestabilizar a ordem e manchar a reputação familiar. Aferravam-se à narrativa não apenas por convicção, mas por medo das consequências. A verdade de Helena representava uma ameaça à sua própria identidade e conveniências. A negação tornou-se armadura e a agressão, sua espada, apontada diretamente para ela. O lar, antes refúgio, transformou-se em campo de batalha silencioso. Reuniões de família, outrora eventos de união, agora eram tensas sessões onde olhares, silêncios e palavras não ditas carregavam um peso insuportável. Os laços inquebráveis começaram a esticar e estalar sob pressão. Acusações veladas e abertas voavam, dividindo irmãos contra irmãos e pais contra filhos. A lealdade a Helena e a verdade confrontava-se brutalmente com a lealdade à tradição, ao status quo e ao conforto da mentira, criando fissuras impossíveis de reparar. A família, antes pilar de força, agora se via em ruínas, despedaçada por dentro. As divisões não eram meramente ideológicas, eram emocionais, profundas e, para muitos, irreparáveis. A confiança estava quebrada, o respeito erodido e o amor, em muitos casos, transformou-se em ressentimento ou amargura. Helena observava o desmoronamento, ciente de que a busca pela verdade, essencial para sua alma, havia custado um preço altíssimo. O futuro daquela família pairava incerto, com a perspectiva de que feridas jamais cicatrizariam e certas pontes jamais seriam reconstruídas. A rachadura na fachada da lealdade e do medo começou a se alargar.
Não por um tremor sísmico, mas por uma série de microabalos na consciência de alguns. Aqueles que por anos haviam guardado segredos passivamente, ou até cúmplices, sentiam agora o peso insuportável de sua inação. A força da narrativa de Helena, antes solitária e questionada, começava a ecoar em corações antes endurecidos pela conveniência ou pelo temor. Era um silêncio que paradoxalmente falava volumes. Um indicativo de que a verdade, por mais inconveniente que fosse, jamais permaneceria enterrada. O primeiro a quebrar o pacto de silêncio foi alguém inesperado, uma figura periférica, mas crucial, no esquema que Helena desvendava. Não era um parente direto, mas alguém com acesso a informações privilegiadas, que testemunhou fragmentos da manipulação, da dissimulação. O medo da retaliação era palpável, a hesitação, visível, mas a pressão interna, a necessidade de retificar um erro, finalmente superou a paralisia. Sua voz, inicialmente trêmula, trouxe à tona um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que, para Helena, era a peça que faltava, a chave para um segmento inteiro da trama. Este testemunho inicial, como uma faísca em um barril de pólvora, teve um efeito cascata. A coragem de um indivíduo incentivou outros a reconsiderarem sua posição. O muro de silêncio, antes impenetrável, começou a exibir fissuras por toda parte. Não era mais a palavra de Helena contra o mundo. Agora, suas verdades eram corroboradas por ecos de vozes que, de diferentes ângulos, contavam a mesma história, preenchendo as lacunas e adicionando uma profundidade perturbadora à narrativa. A dinâmica do confronto mudava drasticamente. Entre os novos informantes, surgiram ex-funcionários dispensados sob pretextos duvidosos, antigos parceiros de negócios que testemunharam acordos escusos, e até confidentes que, por lealdade mal direcionada, haviam guardado segredos que agora os corroíam. Cada um trazia consigo uma peça única do quebra-cabeça. Um e-mail incriminador, uma gravação casual de uma conversa comprometedora, um registro financeiro alterado. Essas revelações não apenas confirmavam as suspeitas de Helena, mas também expunham a amplitude e profundidade da rede de enganos. O jogo virava. A balança da justiça, antes pesando contra Helena, começava a pender a seu favor com uma força irrefreável. Os que antes a acusavam de delírio ou vingança, agora enfrentavam a realidade inegável de múltiplas vozes independentes, todas apontando para a mesma verdade incômoda. A narrativa oficial, antes tão sólida e convincente, desmoronava sob o peso dessas novas evidências. Helena, de repente, não estava mais sozinha na arena. Ela tinha uma legião de verdades a seu lado, prontas para derrubar qualquer fachada restante. O que antes era um sussurro confinado às paredes de uma casa, um segredo guardado a 7 chaves por uma família em frangalhos, de repente, explodiu. A barragem de silêncio, já enfraquecida pelas fissuras criadas pelas novas testemunhas, rompeu-se de forma catastrófica. Não se sabe ao certo qual foi a faísca. Um telefonema anônimo para um jornalista ambicioso, um documento vazado do processo, ou talvez um parente, incapaz de carregar o peso da lealdade dividida, que decidiu confessar a um ouvido indiscreto. O método não importava mais. O resultado foi um incêndio. A história de Helena, em toda a sua complexidade dolorosa e crua, deixou de ser um drama privado. Em questão de horas, ela se tornou domínio público, uma narrativa exposta sob os holofotes impiedosos da mídia, despida de qualquer nuance e transformada em uma manchete sensacionalista. A batalha pela verdade agora seria travada em uma arena muito maior e mais perigosa. A reação foi imediata e voraz. Primeiro, um blog local, depois um portal de notícias regional e, em seguida, as redes de televisão nacionais. O nome da família,
antes sinônimo de respeitabilidade em sua comunidade, agora estava associado a palavras como escândalo, abuso e conspiração. Repórteres acampavam em frente à casa da família, microfones apontados como armas para qualquer um que ousasse sair. As fotos de Helena, de seus parentes, de sua infância, foram estampadas em todos os lugares, analisadas por milhões de estranhos que se sentiam no direito de opinar, julgar e condenar. O controle sobre a narrativa foi completamente perdido. Cada detalhe, verdadeiro ou distorcido, era dissecado em fóruns online e programas de debate, transformando a tragédia pessoal de Helena em entretenimento mórbido para as massas. A verdade que ela tanto lutou para trazer à luz agora estava soterrada por uma avalanche de especulação. Para a família, a exposição pública foi como jogar gasolina nas chamas do conflito interno. Aqueles que se aferravam à versão oficial foram forçados a defender suas mentiras em uma escala que nunca imaginaram. Suas declarações públicas soavam ensaiadas e desesperadas, suas negações cada vez mais frágeis, sob o escrutínio da opinião pública. Por outro lado, os parentes que começavam a vacilar em sua lealdade foram empurrados para um beco sem saída. O silêncio cúmplice não era mais uma opção. Eram perseguidos por jornalistas, pressionados por amigos e vizinhos, forçados a escolher um lado publicamente. A lealdade familiar, o medo do ostracismo e o peso da consciência travaram uma guerra aberta em seus corações. Uma guerra agora televisionada para todo o país ver, tornando a divisão antes privada em uma ferida exposta e incurável. No campo jurídico, o vazamento foi uma bomba de efeito duplo. Por um lado, a imensa atenção da mídia colocou uma pressão sem precedentes sobre as autoridades para agirem com celeridade e transparência, tornando quase impossível que o caso fosse varrido para debaixo do tapete. A história de Helena tornou-se um símbolo, e o público exigia justiça. Por outro lado, a cobertura incessante ameaçava contaminar todo o processo. A defesa imediatamente alegou que um julgamento justo era impossível, que sua cliente já havia sido condenada pelo tribunal da mídia. A promotoria, por sua vez, temia que testemunhas-chave pudessem ser intimidadas pela exposição, ou que suas motivações fossem questionadas e distorcidas publicamente. O holofote que iluminava a injustiça também ameaçava queimar as próprias fundações do sistema legal. E no centro deste furacão estava Helena. A mulher que lutou em silêncio por tanto tempo, agora via seu rosto e sua dor em todos os ecrãs. A validação que ela buscava veio com um preço terrível, a perda total de sua privacidade. Ela não era mais uma pessoa, mas um personagem na história do momento. Sua dor foi transformada em audiência, seu trauma em tópico de debate. Cada passo que dava era observado, cada expressão facial analisada. Ela havia vencido uma batalha crucial ao trazer a verdade à tona, mas agora se via em uma nova guerra, uma guerra para proteger sua própria sanidade e humanidade, em meio a um espetáculo que ela nunca pediu. O mundo finalmente estava ouvindo, mas ao fazer isso, ameaçava consumi-la por completo. A onda de escândalo público virou o jogo dramaticamente. A família, antes intocável, estava encurralada, com a opinião pública se voltando contra eles. O que era um problema particular transformou-se em julgamento midiático sem precedentes. Cada detalhe da vida de Helena era esmiuçado, cada passo da defesa criticado. Desesperados para conter a maré, os advogados precisavam de uma cartada final, algo que desviasse o foco da culpa e reescrevesse a narrativa, não importando o custo. A dignidade de Helena estava prestes a ser o alvo. A estratégia da defesa mudou, abandonando a inocência e mergulhando em ataque frontal à credibilidade da acusadora. Eles questionaram os motivos de Helena, insinuando que sua busca por justiça
Era um ardil para extorquir dinheiro ou vingança contra uma família que a havia abandonado. Cada depoimento, cada lágrima, cada evidência foi distorcida e reinterpretada como parte de uma trama maior, uma performance ensaiada para manipular o júri, transformando a vítima em algoz. O ataque se intensificou quando a defesa vasculhou o passado de Helena, desenterrando cada vulnerabilidade e momento de fragilidade. Antigas dívidas, um relacionamento conturbado, breves episódios de instabilidade emocional na juventude, tudo foi trazido à tona, não como contexto, mas como prova de caráter falho e mente desequilibrada. O objetivo era claro: pintar Helena como impulsiva, emocionalmente instável e incapaz de discernir a verdade, minando a base de seu testemunho e a validade de suas acusações. A última cartada veio com um relatório psicológico antigo, vazado, sugerindo histórico de depressão e ansiedade severa, anos antes dos eventos. Os advogados usaram o documento para argumentar que Helena não só era frágil, mas que sua memória e percepção dos fatos poderiam ter sido distorcidas por sua condição. Insinuaram que ela confundia eventos ou criava narrativas para lidar com traumas não relacionados. Uma manobra cruel que visava desqualificar completamente sua capacidade de testemunhar de forma confiável. O impacto na sala foi palpável. Um silêncio pesado caindo sobre os presentes. Helena, visivelmente abalada, manteve o olhar fixo, uma mistura de dor e determinação, recusando-se a ceder ao desespero. A estratégia da defesa era um golpe baixo e vil, ignorando a verdade. Restava saber se o júri e o público comprariam essa narrativa desesperada, ou se a resiliência de Helena prevaleceria diante da mais suja das táticas, redefinindo o curso da justiça e da moralidade, em um desfecho ainda incerto. A fumaça tóxica da última cartada da defesa ainda pairava no ar, mas a sala do tribunal, antes palco de um espetáculo de desespero, agora se preparava para o ato final. O burburinho cessou abruptamente com a entrada do juiz, sua figura imponente lembrando o peso da lei. Os olhos de Helena, carregados de anos de luta, fixaram-se nos rostos impassíveis dos jurados, detentores de seu destino. Era o momento da verdade, onde a retórica final selaria o caminho da justiça ou da impunidade. Um silêncio quase palpável, preenchendo o espaço antes do embate derradeiro. Então, a voz do promotor ecoou, firme e inabalável, rechaçando com veemência cada insinuação sórdida da defesa. Ele reconstruiu a narrativa de Helena, não como vítima de um passado nebuloso, mas como sobrevivente de uma trama complexa, cuja integridade havia sido injustamente atacada. Cada prova, cada testemunho, foi meticulosamente alinhado para formar um quadro irrefutável da verdade, destacando a crueldade por trás das tentativas de descredibilização. A verdade, ele argumentava, não era maleável, mas uma força implacável que, finalmente, exigia ser reconhecida e honrada. Em seguida, foi a vez da defesa. Com uma postura que oscilava entre resignação e última esperança, o advogado tentou semear a dúvida, aferrando-se a minúcias e contradições percebidas. Ele argumentou sobre a fragilidade da memória, a subjetividade das emoções e a ausência de provas inquestionáveis para sustentar as acusações de Helena, pintando um cenário de incerteza onde a presunção de inocência deveria prevalecer. Apelou para a complexidade familiar e a possibilidade de interpretações equivocadas, buscando criar uma fissura na convicção dos jurados. Helena sentia o peso de cada palavra, cada olhar, como se seu ser estivesse no epicentro de uma tempestade. As emoções de anos de silêncio, de luta solitária, de esperança e desespero, convergiam para este único ponto no tempo. Ela podia sentir os olhos de sua família, um misto de desafio e pavor,
fixos nela e nos jurados. A tensão era quase insuportável, um nó na garganta que impedia a respiração profunda. Este não era apenas um julgamento sobre dinheiro. Era sobre sua honra, sua voz e a validação de uma existência marcada por segredos e injustiças. Finalmente, o juiz, com a serenidade que a ocasião exigia, dirigiu-se aos jurados, instruindo-os sobre a lei e a responsabilidade que lhes cabia. Suas palavras ecoavam a gravidade da tarefa, o dever de sopesar cada evidência, cada argumento e chegar a uma decisão justa. O veredito, ele explicou, não seria apenas uma conclusão legal, mas um reflexo da verdade que eles, e somente eles, deveriam discernir. Com um golpe do martelo, a sessão foi encerrada, mergulhando o tribunal em um silêncio carregado de expectativa, enquanto o destino da herança e de Helena ficava suspenso no ar. O silêncio que se instalou no tribunal não era apenas a ausência de som. Era uma entidade própria, uma pressão palpável que comprimia o ar e pesava sobre os ombros de todos os presentes. Cada segundo se alongava, distorcido pela gravidade da expectativa. Para Helena, era o culminar de uma vida de sussurros e sombras, a validação ou a negação final de sua própria realidade. Para a família, era a beira do precipício. O momento em que o castelo de cartas construído com mentiras e arrogância enfrentava o sopro do furacão. O martelo do juiz, pousado sobre a mesa, parecia conter toda a energia do universo, aguardando o instante de sua liberação. O tempo parou, e no vácuo de sua suspensão, o passado, o presente e o futuro de uma linhagem inteira pendiam por um fio. Então, a voz do juiz cortou a quietude. Não com a explosão de um veredito, mas com a calma calculada de quem reconta uma história complexa. Ele falou sobre o peso da prova, sobre a teia de enganos tecida ao longo de décadas. Mencionou a coragem necessária para desafiar uma estrutura de poder familiar, tão entrincheirada. Cada palavra era uma peça sendo colocada no tabuleiro, revelando o padrão que a defesa tentou tão desesperadamente ofuscar. Não era mais uma questão de ele disse, ela disse. Era uma análise forense da verdade, dissecando e-mails, depoimentos, transações financeiras e, acima de tudo, a psicologia da manipulação. A narrativa do tribunal estava sendo reescrita, não pela retórica, mas pela lógica fria e implacável dos fatos. E então, veio o golpe. As palavras que ecoariam por gerações. Este tribunal conclui que houve um padrão sistemático e deliberado de fraude, coação e manipulação testamentária. A frase foi proferida sem emoção, mas seu impacto foi sísmico. Uma a uma, as alegações da família foram desmanteladas e declaradas falsas. O testamento, o pilar de sua autoridade e riqueza, foi invalidado. A influência indevida foi reconhecida não como uma possibilidade, mas como um fato comprovado. O martelo da verdade não apenas bateu, ele esmigalhou a fachada. A máscara que a família usou por tanto tempo não foi gentilmente removida. Foi estilhaçada, revelando a ganância e a crueldade que se escondiam por baixo. A reação não foi um grito, mas a implosão silenciosa de um mundo. Os rostos, antes máscaras de indignação e confiança, se contorceram em uma mistura de choque e fúria impotente. Era a queda das máscaras, a queda do status, a queda de uma dinastia construída sobre areia movediça. Para Helena, não houve um grito de triunfo. Apenas o tremor de um suspiro profundo, a liberação de uma tensão que ela carregava desde a infância. Era a justiça, sim, mas sua face era severa e cansada. A vitória tinha o gosto metálico do sangue derramado em uma longa batalha. A verdade prevaleceu, mas o campo de batalha estava coberto de destroços emocionais
e laços familiares irremediavelmente rompidos. O encerramento, portanto, não era um final feliz, mas um final verdadeiro, agridoce. A justiça corrigiu uma injustiça monumental, mas não podia curar as feridas ou apagar as cicatrizes. O veredito expôs a extensão da podridão, mas também revelou o preço devastador de desenterrá-la. A herança, agora restaurada, estava para sempre manchada pela luta por ela. Helena havia ganhado sua guerra, mas perdeu uma família que talvez, no fundo, ela nunca teve de verdade. O martelo bateu, a verdade foi dita, e no silêncio que se seguiu, restava apenas a tarefa monumental de reconstruir uma vida a partir das ruínas de uma mentira. A poeira do tribunal finalmente assentou, mas o silêncio que se seguiu não trouxe a paz esperada. O veredito, embora um reconhecimento da verdade, deixou um rastro de desolação mais profundo do que qualquer derrota. Helena agora carregava o peso de uma vitória amarga, um legado desmascarado que se estendia muito além das paredes daquela sala de justiça. A exposição pública da manipulação familiar havia rasgado o véu de uma vida inteira, revelando as fundações podres sobre as quais sua existência fora construída. Cada manchete, cada olhar de piedade ou julgamento, era uma lembrança constante da queda de um império, e dela junto a ele. As cicatrizes, contudo, eram mais do que superficiais. Eram incisões na alma, marcas da traição e da cegueira autoimposta que a acompanharam por anos. A identidade que Helena pensava possuir desintegrou-se junto com a fachada de sua família, deixando um vazio perturbador. Quem era ela, afinal? Sem o manto daquele sobrenome, sem as expectativas e os segredos que a moldaram? A confiança, um tecido delicado, havia sido irremediavelmente dilacerada, não apenas em relação aos outros, mas em relação a si mesma, por ter permitido ser parte de uma farsa tão elaborada por tanto tempo. Reconstruir-se parecia uma tarefa monumental, quase impossível. O patrimônio material, embora parcialmente reaverto, não preenchia o abismo emocional. Havia a burocracia interminável, os acordos legais a serem finalizados, mas, acima de tudo, a necessidade de redefinir seu lugar no mundo. A sombra do escândalo pairava sobre cada interação, distorcendo percepções e criando barreiras invisíveis. O nome de sua família, antes sinônimo de poder e influência, agora ressoava com a dissonância de segredos e mentiras, e Helena precisava encontrar uma maneira de se desvincular dessa ressonância. Foi em meio a essa paisagem desoladora que uma semente de algo novo começou a brotar. Uma quietude interna, uma determinação silenciosa que ela não sabia possuir, emergiu das cinzas da desilusão. Longe dos holofotes e das expectativas que outrora a sufocavam, Helena começou a questionar cada premissa de sua vida, a explorar territórios desconhecidos de sua própria psique, a ouvir a voz interior que havia sido abafada por décadas de conveniência e segredos. Pequenas escolhas, antes consideradas insignificantes, ganhavam um peso renovado, tornando-se atos de soberania pessoal. O caminho à frente era incerto, pavimentado com os desafios de um recomeço genuíno. Mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentia uma estranha sensação de liberdade, a promessa de um futuro que ela, e somente ela, moldaria. As cicatrizes permaneceriam, testemunhas silenciosas de uma batalha travada e vencida, mas não a definiriam. Elas seriam lembretes de sua resiliência, de sua capacidade de renascer das próprias cinzas, mais forte e, finalmente, verdadeira. Helena, não mais uma peça em um jogo de sombras, mas a protagonista de sua própria história, começou a respirar um ar diferente. O veredito, agridoce, finalmente arrancou as vendas de seus olhos, revelando a extensão da manipulação que permeou sua vida. As cicatrizes profundas não desapareceram,
mas começaram a se transformar em mapas de sua resiliência. Ela se via não como vítima, mas como sobrevivente. Uma mulher que, apesar de tudo, encontrou a coragem de desenterrar a verdade e, ao fazê-lo, desenterrou a si mesma. A verdade, quando desvelada, não trouxe a paz imediata, mas uma clareza brutal. Expôs a profundidade das mentiras, a teia de enganos que sufocou não apenas a vida de Helena, mas a de muitos ao seu redor. O custo da dissimulação foi incalculável. Anos perdidos, confiança quebrada, laços familiares irremediavelmente danificados. Cada revelação era como um martelo, quebrando as fundações falsas e forçando a todos a confrontar a realidade nua e crua. Um espelho implacável que não poupava ninguém de sua própria reflexão. E foi nesse terreno árido, despojado de ilusões, que Helena começou a reconstruir. Não era uma tarefa fácil, nem rápida. Cada passo, uma batalha contra os sussurros do passado, contra as vozes que tentavam redefini-la. Mas ela persistiu, encontrando força na vulnerabilidade, coragem na aceitação de suas feridas. A cada dia reescrevia sua narrativa, não com base no que os outros haviam dito, mas na mulher que estava se tornando, forjada na fornalha da adversidade, com uma compreensão mais profunda de si mesma e do mundo. O futuro que se abria diante dela não era um conto de fadas, mas uma tela em branco, repleta de possibilidades. Não almejava perfeição inatingível, mas autenticidade inabalável. A paz que encontrou não era a ausência de conflitos, mas a serenidade de saber que havia enfrentado seus maiores medos e emergido intacta em seu espírito. Helena não buscava esquecer o passado, mas compreendê-lo e integrá-lo à sua nova identidade, transformando a dor em sabedoria, a traição em uma lição sobre a verdadeira natureza da lealdade e do amor. A jornada de Helena é um eco poderoso da eterna batalha entre luz e sombra, um lembrete de que, por mais intrincadas que sejam as teias da mentira, a verdade sempre encontrará um caminho para subter a superfície. Sua história ressoa como um hino à resiliência humana, a busca incansável pela própria voz e pelo direito de escrever o próprio destino. Que sua saga nos inspire a questionar, a investigar e, acima de tudo, a ter a coragem de viver em nossa própria verdade. Se você foi cativado por esta profunda exploração de segredos e redenção, inscreva-se no canal e ative as notificações. Junte-se a nós para mais narrativas que desvendam os mistérios da existência e inspiram a busca incessante por conhecimento.